a gente falou aqui ao longo do 360 de um alerta para você que nos acompanha direto da capital paulista. Aqui atrás de mim, em Brasília, está esse sol danado. Já choveu bastante nos últimos dias, mas hoje o tempo aberto. Em São Paulo, gente, está o oposto. A Defesa Civil de São Paulo emitiu há pouco um novo alerta severo por causa da forte chuva, acompanhada de ventos e raios que atinge todas as regiões da capital e cidades da região metropolitana. A gente vai entender um pouco mais, sentir esse alerta em potencial e tudo com a tenente Ludmila Alcântara, que é diretora adjunta de comunicação da Defesa Civil de São Paulo. Ludmila, obrigada por estar com a gente. Relata qual é a situação de momento na capital paulista. Alguma região que ainda não tinha sido contemplada pelo alerta de vocês está na iminência de acontecer, de ser contemplada também? Olá, boa tarde. Bom, enviamos alerta seu broadcast para algumas regiões da capital, então Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul também. Foi enviado o alerta da Defesa Civil. Algumas regiões do Vale também receberam alerta e algumas regiões mais do interior de São Paulo, ali para a região do Centro-Oeste, Noroeste Paulista, como São José do Rio Preto. Também tivemos alerta seu broadcast para chuvas intensas na região, mas com destaque para a capital, alguns municípios da região metropolitana e região do Vale do Paraíba. Então, nesse momento, esses são os municípios que a gente tem com maior acumulado de chuvas no período. Lembrando que essas chuvas são aquelas chuvas de verão. Então, a previsão é que essa semana a gente tem o predomínio dessas chuvas mais características da estação, que são chuvas que vêm acompanhadas depois de um dia com predomínio do sol, aquele dia com características mais típicas, como eu falei, calor mais intenso. No final do dia, aquela pancada de chuva mais forte, mais intensa e rápida. Então, essas são as chuvas de verão e a previsão para essa semana, pelo menos até sexta-feira, é que a gente tem o predomínio dessas chuvas como característica principal para o estado de São Paulo. Uma vez que vocês emitem esse alerta, o alerta chega nos celulares dos moradores da capital paulista, qual é a recomendação? O que as pessoas podem usar como critérios para definir se vão sair do trabalho naquela hora, se vão evitar um compromisso? Exatamente. Aqui na Defesa Civil, a gente tem nosso centro de gerenciamento de emergências, a gente tem um time de meteorologistas, agentes da Defesa Civil Estadual, trabalhando justamente para monitorar essas mudanças de tempo, de temperatura, para emitir os alertas com antecedência. Então, a gente avisa as pessoas para evitar se expor e, se for o caso, mudar algum compromisso, adiar, mudar a rota, se antecipar uma viagem, adiar uma viagem ou postergar algum compromisso. Tanto que é bem comum, quando a gente emite esses alertas, os boletins, a gente recebe um feedback da população avisando que mudou a data de um evento, porque acompanhou o boletim, acompanhou a previsão da Defesa Civil. Então, é importante que as pessoas sigam esse alerta, justamente porque aqui a gente trabalha para avisar, informar a população com antecedência. Então, na impossibilidade da pessoa se expor ao risco, se expor ao local externo, a gente sempre orienta a população, principalmente nesse período de chuvas intensas, chuvas de verão, como eu falei, elas são fortes, são rápidas, então a água acaba subindo muito rápido, não enfrentar áreas alagadas, porque isso é uma das principais ocorrências que a gente tem nesse período, não se abrigar próximo de árvores, de postes, estruturas metálicas, também são as ocorrências mais comuns. Para locais onde tem costas, é bem comum a gente tem ocorrência relacionada a deslizamento, então aí também vale a atenção para as pessoas, tanto dentro e fora da residência, observar os sinais daquele local de risco. Então, são vários cuidados que as pessoas têm que ter nesse período, porque aqui na Defesa Civil a gente está trabalhando para alertar a população com antecedência. Então, a população também pode fazer a parte dela nesse período, que é tomar vários cuidados para evitar esse tipo de ocorrência que a gente sabe que é bem comum e acaba sendo muito grave nesse período de chuvas de verão. O que vocês já têm de registros de alagamentos, deslizamentos, embolei aqui na palavra, ou desabamentos? Eu também às vezes vou falar.
É normal, a gente embola mesmo na É. palavra às vezes. Mas o que vocês têm aí de registros e quais as áreas da cidade que são mais afetadas no momento? Claro, deixando bem claro que o alerta é para São Paulo praticamente inteira. Exatamente, como eu disse, aqui na capital, destaque para a região leste, norte e sul, onde já foi enviado alerta cell broadcast, não temos ocorrências graves, ocorrências com vítimas graves registradas na região. Há o destaque também para a região do Vale, que é onde a gente teve maiores acumulados nas últimas horas, e região do litoral. Então, toda a nossa faixa leste, que também é bastante acometida nesse período de chuvas de verão, de chuvas intensas, sempre quando a gente tem uma frente fria, é a região que é mais afetada também. Então, o destaque são para essas regiões, inclusive já foi enviado alerta, como eu já falei, porém não temos ocorrências graves no momento, nenhuma ocorrência grave registrada para as regiões. Temos alguns pontos de alagamentos, em alguns locais específicos da cidade, mas, como eu disse, também ocorrências sem vítimas e sem gravidade no momento.